Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa jornada de hoje nos leva a Budapeste, capital da Hungria, e a incrível batalha que aconteceu ali em 1945. Aqui no canal Viagem na História, a gente sempre tem falado sobre batalhas menos conhecidas, como a Batalha de Taranto, na Itália, a Batalha de Rjev, na Rússia, e a Batalha do Rio Escalda, na Holanda. São batalhas importantíssimas, decisivas na Segunda Guerra Mundial, mas que o grande público simplesmente esqueceu. Hoje vamos falar talvez da maior de todas essas batalhas esquecidas, a Batalha de Budapeste, a segunda Stalingrado. Mas antes de caminharmos pelas ruas e esgotos de Budapeste, não esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. O seu apoio é fundamental para nós. O ano era 1944. O Terceiro Reich estava em agonia à medida em que os americanos avançavam a partir do Ocidente, enquanto o Exército Vermelho continuava o seu avanço imparável ao leste. Mas não foi apenas o Reich que esteve no avanço do rolo compressor soviético. Outras nações da Europa, principalmente do leste europeu, tinham apostado a sua sorte na parceria com Hitler e agora estavam arrependidas, enquanto os russos começavam a bater na porta da frente. A Hungria foi uma dessas nações, lutou ao lado dos alemães em várias frentes, como também o fizeram os romenos, os italianos e outros povos da Europa. Em dezembro de 44, a conta começou a chegar para os húngaros, pois os russos cruzaram o Danúbio, a fronteira da Hungria, atirando ao rio os cadáveres dos húngaros que matavam. À medida em que o ano chegava ao fim, os russos então cercaram a capital da Hungria, Budapeste. O governo da cidade tentou se render, mas uma milícia fascista chamada Arrow Cross logo impediu isso, tomando o poder na cidade e em toda a Hungria, com o apoio dos alemães. Stalin originalmente queria tomar Budapeste sem luta, deixando até mesmo uma passagem aberta para a fuga dos defensores. Mas Hitler foi inflexível, nomeou a cidade uma fortaleza e a guarnição alemã e húngara de 95 mil homens teria de lutar até a morte. Não foi à toa que a Batalha de Budapeste ocorreu. A cidade tinha uma importância geográfica e estratégica fundamental para a sobrevivência do Terceiro Reich, já que os russos estavam avançando. A Batalha de Budapeste foi um dos eventos significativos da Segunda Guerra Mundial e ocorreu entre 29 de dezembro de 1944 e 13 de fevereiro de 1945. Foi uma batalha travada entre as forças do eixo, lideradas pela Alemanha nazista, e as forças soviéticas, apoiadas pelas tropas húngaras que mudaram de lado durante o conflito, e também por tropas romenas. A batalha começou quando as forças soviéticas avançaram em direção a Budapeste, a capital da Hungria, que estava sob controle alemão. A cidade era estrategicamente importante devido à sua localização geográfica e seu valor simbólico como capital da Hungria. Nessa ocasião, Hitler enfrentava dois problemas muito reais. Uma era a invasão iminente dos russos, até ameaçando Berlim. E a segunda, a falta de gasolina e óleos refinados de que as forças do Reich precisavam desesperadamente para continuar a lutar e que eram extraídos em campos na Hungria. Os russos tinham tomado ou estavam prestes a tomar a maior parte dos campos petrolíferos húngaros e para continuar a lutar, Hitler tinha que absolutamente os manter. Estes campos foram bombardeados por americanos e britânicos até a terra. Deixaram tudo em ruínas, mas os alemães ainda eram capazes de bombear e refinar o petróleo em meio a estas ruínas ainda fumegantes, utilizando o equipamento reduzido e danificado. Hitler e Göring não acreditavam que os russos que ameaçavam Berlim eram um exército capaz de tomar a cidade e decidiu sacrificar recursos na manutenção de Budapeste e também na Operação Despertar da Primavera em Viena. Porém, a Hungria em breve capitularia
diante dos fortes ataques russos e virou-se contra os alemães. No início de 1945, os russos cercaram Budapeste, que na verdade são duas cidades, Buda e Peste, cortadas pelo rio. Dentro da cidade havia duas alemães de ponta e os elementos de muitas forças alemãs e húngaras exauridas. E ao contrário de Stalingrado, os civis húngaros não foram autorizados a deixarem a cidade, e os russos atacaram implacavelmente. A Batalha de Budapeste foi exatamente marcada pelo sacrifício, pela determinação, pela resignação e principalmente pela inutilidade, pois ela não mudou o destino da guerra, apenas sacrificou milhares de pessoas. A batalha começou em 30 de dezembro de 1944, quando 1.000 canhões russos abriram fogo contra a cidade. Depois de 3 dias, as formações de infantaria e tanques soviéticos começaram seu ataque. O que se seguiu foram alguns dos combates urbanos mais brutais de toda a guerra. Rua por rua, prédio por prédio, a batalha foi travada. Os soldados soviéticos, muitas vezes bêbados, atacavam em ondas e eram abatidos por metralhadoras alemãs bem posicionadas. Prisioneiros húngaros e civis recrutados foram levados à frente dos soviéticos, implorando misericórdia aos seus compatriotas antes de serem mortos a tiro. E mesmo não havendo esperança de uma vitória alemã, grupos de russos desertaram, tendo mais medo do NKVD do que do inimigo germânico. Com essa situação difícil, o partido aliado dos alemães na Hungria, o Arrow Cross, ou seja, a cruz flechada, continuou a prender judeus, massacrando-os aos milhares. Milhares de húngaros desertores dos alemães tiveram uma escolha: lute com o Exército Vermelho ou enfrente os gulags. Resumindo tudo, o caos era enorme. Você não sabia precisar quem era amigo ou quem era inimigo. E os combates de rua em Budapeste aumentavam de intensidade a cada dia que passava. O abastecimento tornou-se um fator decisivo, pois os alemães perderam o aeroporto da cidade, o aeroporto de Ferihegyi, em 27 de dezembro, pouco antes do início do cerco. Com a escassez de alimentos cada vez maior, os soldados tinham de confiar na procura de suas próprias fontes de sustento, alguns até recorrendo a comer os seus cavalos. E as temperaturas extremas afetavam tanto as tropas alemãs quanto húngaras. O inverno de 44 foi muito rigoroso. As tropas soviéticas rapidamente se encontraram na mesma situação que os alemães estavam em Stalingrado. Eles conseguiram tirar vantagem do terreno urbano, dependendo fortemente de franco-atiradores e de sapadores para avançar. Uma outra característica neste ataque foi o combate nos esgotos, pois ambos os lados os utilizavam para movimentos de tropa. A luta nos esgotos de Budapeste durante a batalha foi um aspecto importante e notável neste conflito. Durante o cerco da cidade, as forças alemãs e húngaras usaram os vastos sistemas de esgoto subterrâneo para montar uma resistência contra o avanço das tropas soviéticas. E a batalha que aconteceu dentro dos dutos de esgoto foi extremamente desafiadora e brutal, devido às condições apertadas e sujas, bem como à falta de ventilação adequada. As forças alemãs e húngaras transformaram os túneis subterrâneos em fortificações improvisadas, usando barricadas e armas de fogo para resistir ao avanço soviético. A luta muitas vezes se transformou em combates corpo a corpo, em meio à escuridão e à falta de visibilidade. Apesar dos desafios, as forças soviéticas gradualmente avançaram nos esgotos, limpando túnel por túnel. A luta travada em cidade, rua por rua, casa por casa, sempre é uma luta muito complicada. Aqui no canal tem um vídeo sobre as batalhas urbanas lançado recentemente, dê uma conferida. Eu vou deixar o card aqui para que você possa clicar e assistir. A luta nos esgotos foi apenas um aspecto da Batalha de Budapeste, que foi uma batalha urbana prolongada e intensa. A combinação de combates nas ruas, nas casas, nos prédios e em ambientes subterrâneos tornou a batalha particularmente difícil e custosa em termos de vidas humanas e infraestrutura destruída. O comandante alemão que liderou as forças durante a Batalha de Budapeste era o general de tropas de montanha Karl Pfeffer Wildenbruch. Ele assumiu o comando dos exércitos sul para a defesa de Budapeste.
e ele liderou a resistência alemã na cidade até a sua queda em fevereiro de 1945. Separando a cidade entre Buda e Peste, existe uma ilha, a ilha de Szczypel, que foi tomada pelos soviéticos juntamente com as fábricas militares que existiam nesta ilha. E estas fábricas ainda produziam armamento para os alemães, especialmente Panzerfaust e obuses de canhão, mesmo sob o fogo soviético. E além desse aspecto difícil da luta casa por casa, bairro por bairro, bloco por bloco, a Batalha de Budapeste ainda teve dois outros elementos. A luta nos esgotos, que foi algo meio que inédito na Segunda Guerra Mundial, e também o fato de que, às vezes, você não identificava o inimigo, pois o aliado de ontem, hoje era seu adversário, e o seu adversário de hoje, amanhã, estava lutando do seu lado. E isto em ambas as partes, tanto alemães quanto soviéticos passaram por essa experiência durante a Batalha de Budapeste, um fator complicador. Hitler, então, concordou em retirar todas as tropas de Peste para defender a outra parte da cidade, Buda. E os alemães destruíram todas as 5 pontes que atravessavam o rio Danúbio. As tropas alemãs destruíram estas pontes em 18 de janeiro, incluindo a famosa Ponte das Correntes, que era do século XIX. Com a capitulação do governo húngaro, os alemães se viram repentinamente com a tarefa de combater seus antigos aliados, que ainda usavam armamentos e equipamento alemão. E isso foi muito difícil, porque havia muitas unidades húngaras que odiavam os russos e ainda eram leais aos alemães. A formulação da batalha começou a ficar ainda mais complicada. Os alemães nunca puderam confiar nos húngaros e nunca sabiam quando seriam apunhalados pelas costas. E de fato, muitos vira-casacas, vamos dizer assim, mataram alemães nos seus quartéis, ou conduziram os russos pelos esgotos para atacarem os alemães pelas costas. Outro país que mudou de lado em 1944, a Romênia, se voltou também contra as potências do eixo. Nessa época, o rei Miguel I da Romênia liderou um golpe de Estado que derrubou o regime pró-alemão e colocou a Romênia do outro lado da trincheira, no campo dos aliados. E como parte dessa mudança na aliança, as forças romenas se juntaram às forças soviéticas e húngaras que estavam tentando retomar Budapeste dos alemães. As forças romenas desempenharam um papel importante na libertação da cidade. Com o fim do inverno e a chegada da primavera, no início de 1945, os alemães lançaram um ataque contra as posições russas, mas o ataque falhou. Com isso, os russos intensificaram o combate e a cidade estava em chamas. As pessoas comiam seus animais de estimação, a água era retirada diretamente do rio Danúbio para beber e para combater incêndios. Os alemães então lançaram mais um ataque. Desta vez o terreno ainda estava pior, a neve tinha derretido e tudo era lama. Aconteceu então a segunda maior batalha de tanques da história, travada fora da cidade. Mas os alemães, sem apoio de artilharia, apoio aéreo e gasolina, tiveram de recuar mais uma vez. Em 11 de fevereiro, os oficiais superiores da guarnição tentaram uma fuga. A maioria foi massacrada enquanto tentava escapar. Unidades SS cometeram suicídio em massa e 2.000 soldados feridos que se recuperavam nos porões do Palácio Real foram queimados vivos enquanto os incêndios tomavam conta do prédio. A cidade estava quebrada, milhares de soldados e civis fugiram. A maioria foi morta, seja ao tentar fugir da cidade e ser pega por patrulhas soviéticas ou nos bombardeios que ainda aconteciam. Da guarnição de 44.000 soldados da cidade, em 11 de fevereiro, apenas 700 soldados alemães sobreviveram para alcançar as linhas mais a oeste. A fúria soviética foi implacável. Milhares de execuções foram realizadas, desde russos apanhados em uniformes húngaros até carteiros e condutores de bonde, que em seus uniformes eram confundidos com membros do partido Arrow Cross, favorável aos alemães. O saque de depósitos bancários e galerias de arte foram feitos pelo NKVD e tudo foi enviado a Moscou. A maioria das mulheres de todas as idades foram sistematicamente violadas, muitas delas morrendo depois de doenças venéreas transmitidas pelos russos devido à falta de medicamentos. Os comunistas húngaros protestaram contra as atrocidades cometidas pelos seus libertadores, mas Stalin foi inflexível.
O estupro e a pilhagem foram amplas recompensas pelos sacrifícios que seus homens suportaram. O alto comando alemão apelou a Berlim, afirmando que era infrutífero e não poderiam mais salvar a cidade. Hitler, entretanto, ordenou outro ataque e o 6º Exército Alemão fez mais uma tentativa corajosa e chegou a cerca de 19 quilômetros da cidade, antes de ser detido. O comandante da guarnição alemã em Budapeste comunicou a Berlim pelo rádio que a capacidade de continuar a defesa da cidade não era mais possível, e então se matou com um tiro. Algumas unidades alemãs que ainda resistiam de maneira mais forte se reuniram e tentaram abrir caminho para fora da cidade. Todos foram mortos ou capturados em poucos dias. O 6º Exército Alemão foi derrotado e, sem a cidade como bloco contra os russos, teve que recuar rapidamente para não se desintegrar. Os russos prosseguiram com ataques violentos, enquanto os alemães recuavam para Viena, uma das cidades mais bonitas da Europa. A população vienense até então ignorava em grande parte a escala do drama que ocorria não muito longe dela e tinha escapado à destruição e à privação vividas em outras partes do Reich. E foi um grande choque quando os habitantes de Viena encontraram as linhas de frente bem diante deles. Os russos avançaram para o que consideravam território alemão com a crueldade esperada. Os alemães dividiram Viena em quartéis defensivos e planejaram fazer uma última resistência. Mas antes do sacrifício final, a guerra terminou e o 6º Exército se rendeu pela terceira vez em 3 anos. 450 mil homens foram levados ao cativeiro, menos da metade voltaria para casa. No Ocidente, não ouvimos muito sobre a Batalha de Budapeste, porque os russos não divulgaram muitas informações ou permitiram acesso depois da guerra, e há poucos livros sobre o assunto. Mais recentemente é que foram disponibilizadas informações significativas sobre a batalha e sobre a escala de mortes e destruição atingida por ambos os lados, e a população urbana apanhada no fogo cruzado. É verdade que a Batalha de Berlim ou Stalingrado foram mais horríveis e sangrentas na Segunda Guerra, mas a tragédia que rodeou Budapeste não deve ser esquecida. A captura de Budapeste custou aos russos mais de 300 mil baixas. Cerca de 38 mil civis foram mortos e dezenas de milhares deportados para os gulags. Dos 100 mil membros da guarnição alemã, 40 mil morreram e 63 mil foram feitos prisioneiros. Se a batalha tivesse ocorrido na frente ocidental, teria sido lembrada por todos como uma luta de proporções épicas. Porém, do jeito que ocorreu, por muito tempo foi um mero pontinho na vasta paisagem infernal da frente oriental. Espero que você tenha gostado da história da Batalha de Budapeste, um tema atual, pois a luta urbana está na pauta do dia. Confira também os nossos vídeos sobre as outras batalhas esquecidas da Segunda Guerra Mundial. É só dar uma olhada aí no playlist do canal. Aproveite também, não se esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal se não está inscrito. Participe da promoção do canal Viagem na História. As camisas do Viagem estão à venda e você concorre a uma jornada pela Normandia. Lembre-se, as camisas estão no final, o estoque está acabando. Corra e aproveite. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.